A primeira coisa que fiz ao me tornar um zumbi foi injetar uma gota de sangue em seu corpo. Isso porque a beleza da escola é a reencarnação da imperatriz do continente celestial. Eu pensei que, ao me virar, poderia ter outra chance, retornar ao auge. Mas não esperava que, logo após a reencarnação, um homem me mordesse no pescoço. E eu, como o primeiro zumbi da raça Pangu neste mundo, não apenas possuo o talento ancestral de nível Pangu, mas também herdei o corpo imortal do meu ancestral. No entanto, para o desenvolvimento da raça zumbi, decidi transformar a beleza da escola, Kiaoyui, na primeira ou segunda geração de zumbis. A partir de agora, dentro de um beco escuro, ouviu-se o som de um jovem zombando e xingando. Ao lado, dois capangas estavam batendo em um garoto. O garoto se chamava Jianfei. No final, Jianfei desmaiou. Em seguida, um garoto de cabelo amarelo cheirou o ar. E, um pouco receoso, disse: Irmão Tian, já não há respiração. Esse cara foi morto. Nós não seremos investigados, certo? A federação proíbe expressamente brigas na base. É estritamente proibido lutar dentro de casa. Veniam desdenha o que temer. Quem saberia se morresse aqui? Além do mais, minha família é rica e poderosa. Resolver um plebeu de uma favela. Não é só ter mãos que basta. Rápido, leve-o e joguei-o na lixeira ao lado. Os dois capangas só podiam ir fazer isso correndo. Enquanto isso, em um lugar que eles não podiam ver, Zanfei, que já estava morto. Um dedo se mexeu. Neste momento, estou confuso sobre onde estou. Eu viajei no tempo. Não esperava morrer logo após chegar aqui. Parabéns! Você conseguiu viajar para um mundo paralelo, em seu próprio corpo. A Mãe Terra enviou bênçãos. Parabéns por ter despertado. O talento de Pangu se perdeu. Com um brilho repentino, minha alma se fundiu completamente com este corpo. Neste momento, dois jovens de cabelo amarelo estavam movendo meu corpo. Jogaram-no em uma pilha de lixo. Bateram palmas. Em seguida, eles foram na direção de Shen Tian. E foi nesse momento que, dentro da pilha de lixo, meu corpo exalou uma aura negra. Os ferimentos dentro e fora do corpo estavam se recuperando a uma velocidade visível a olho nu. Logo depois, as pálpebras começaram a se abrir lentamente. Um par de olhos vermelhos brilhantes apareceu. Em seguida, a boca se abriu lentamente, revelando um par de dentes afiados de zumbi. Que barulho é esse? Os dois jovens de cabelo amarelo pararam e olharam para trás. Viram que o corpo na pilha de lixo havia desaparecido sem que eles percebessem. Ao ver isso, os dois jovens trocaram um olhar. E, combinado com o ambiente escuro ao redor, um suor frio começou a escorrer. Vamos sair daqui. Os dois se viraram e estavam prestes a correr. No momento seguinte, meu pescoço foi apertado por uma mão. O corpo começou a se elevar lentamente do chão. Shang Fei, que diabos? Os dois ficaram aterrorizados, com os pelos do corpo em pé. Ao mesmo tempo, do lado de fora da viela, alguém esperava com as mãos nos bolsos o dia todo. Seu rosto mostrava relutância. Você está brincando? Demorando tanto para jogar um corpo? Assim que ele terminou de falar, dois gritos horríveis ecoaram na viela. Shen Tian também ficou surpreso. Ele imediatamente correu para dentro. Após a curva, rapidamente ele encontrou dois corpos deitados no chão. Eram seus dois irmãos. Apenas vi seus corpos murchos. Já estavam mortos, não podiam morrer mais. Observando de perto, ele percebeu que havia dois buracos de sangue em seus pescoços. Será que foi a invasão do abismo? Ao ver isso, os pelos de Shen Tian se arrepiaram de alerta. Ele imediatamente mobilizou sua força inicial. Adotou uma postura de combate. Ele puxou uma faca curta de trás e ficou alerta ao redor. De repente, uma forte rajada de vento veio por trás. Vá morrer! Shen Tian imediatamente se virou. A caneta curta em sua mão disparou faíscas como 4 espadas. Shen Tian foi empurrado para trás. A adaga em sua mão se quebrou em pedaços. Sua mão direita sentiu uma dor intensa como se estivesse quebrada. Isso o deixou aterrorizado. Apenas agora, sua sensação parecia não estar atingindo um corpo físico, mas sim um metal mais duro. Em seguida, suas pupilas se contraíram de repente. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Jian Zhangfei, você não foi morto? Sob a penumbra, meus olhos vermelhos e ardentes fixavam-se em Shen Tian. Uma voz extremamente fria soou: Rei do Inferno, não me recolha. Deixe-me voltar para coletar suas vidas. Neste momento, Shen Tian, embora não soubesse o que estava acontecendo, mas ele entendia que não era seu oponente agora. E justo quando estava se virando para fugir, no próximo instante, as duas pessoas de cabelo amarelo que estavam mortas atrás dele. De repente, abri os olhos. Saltei do chão. Uma pessoa de cada lado agarrou o braço de Shen Tian. Não está certo. Vocês não estavam mortos? Será que todos vocês foram possuídos pelos seres do abismo?
Logo, Shen Tian pensou nessa possibilidade, e ele mobilizou toda a sua força para contra-atacar. A força inicial também não conseguia se libertar. No segundo seguinte, eu cheguei à sua frente. Estendi a mão e congelei seu coração. Em seguida, absorvi todo o sangue. Neste momento, eu me senti mais revigorado do que nunca. Uma poderosa força começou a surgir continuamente. A interface que pertencia a mim apareceu com a movimentação da mente. Nome: Jian Fei. Nível de talento: talento do livro Pangu. Sistema de perda de corpo: imortal e indestrutível. Nível atual. Habilidades de talento despertadas no início da fase Huangji. Escravo perdido. Umidade: abertura do céu. Super percepção: escravo perdido. Shen-Tian, Huangdi, Huangdir. A bênção da Mãe Terra realmente foi poderosa. Não apenas despertou o talento ancestral de nível Pangu, também herdou o corpo imortal do ancestral. A habilidade de mestre servente também é muito boa. Não há nenhuma limitação. Desde que seja um ser que foi mordido por si mesmo, todos podem ser transformados em servos perdidos, exceto se a pessoa se oferecer voluntariamente para que o outro se transforme em um zumbi de segunda geração, e a partir das memórias originais, soubesse que Shen Tian é um nível comum que acabou de despertar seu talento, um dançarino iniciante. A razão pela qual se tornou original também é porque o original é um gênio com nota máxima em artes liberais na Escola de Fogo. É um gênio com nota máxima em ciências humanas. Foi notado pela beleza da turma, Men Yao, e Shen Tian a perseguiu por muito tempo, mas foi rejeitado, o que gerou nele um sentimento de raiva em relação ao original. Portanto, o que aconteceu hoje ocorreu. Neste momento, olhei para o mestre servente. Shen Tian disse friamente: levei-me para sua casa. Logo em seguida, na mansão da família Shen, foram apresentar-se ao mestre. Os pais de Shen Tian se ajoelharam em um joelho, respeitosamente. As bagagens já se transformaram em servos mortos. De repente, a terra tremeu, me deixando surpreso. No segundo seguinte, a televisão da mansão se ligou automaticamente. Uma notícia de alerta foi transmitida. O alerta foi dado há pouco. Demônios do abismo invadiram o Parque Azul Esmeralda da Cidade do Fogo. Estão causando uma grande destruição. As pessoas nas proximidades devem sair imediatamente. Os dançarinos estão a caminho. Ao ver isso, uma expressão de expectativa passou pelos meus olhos. Demônio do abismo. É uma oportunidade perfeita para eu ver o poder de vocês. E, de acordo com as memórias originais, o local onde fica o Parque Azul Esmeralda está bem perto daqui. Então, fui rapidamente em direção ao parque com 5 servos mortos. Neste momento, o Parque Azul Esmeralda estava cheio de galhos quebrados. O chão estava rachado e a guerra rugia incessantemente. Eu vi um demônio do abismo entrando pela fenda do vazio. O grande mestre neste momento era a beleza da escola da Cidade do Fogo, Qiao Yui. Estava deitada em um lago de sangue. Seus olhos estavam confusos. Droga, não esperava que ele tivesse acabado de se virar. Assim, encontramos um ódio tão intenso. Vamos morrer de novo? A localidade não se conforma. Nesse momento, uma figura de artes marciais correu rapidamente em nossa direção e começou a lutar contra o demônio do abismo. No entanto, essa figura de artes marciais, após lutar por um momento, foi morta com um tapa pelo demônio do abismo. Neste momento, eu estava em uma montanha artificial no Parque Blue Jade, observando Shen Tianwu, que foi enviado. Eu suspirei. Eu queria ver quão forte ele ficou após a transformação. No entanto, Shen Tianjin resistiu apenas por uma rodada. Os outros foram todos mortos com um único tapa. Com a interface de análise de super-percepção aparecendo, eu percebi de repente. O demônio do abismo tem nome, pressão sanguínea em nível, início da coleta amarela. Não é à toa que foi eliminado tão rapidamente. O demônio do abismo no início da coleta amarela, mesmo com o fortalecimento do profundo escravo, não chega nem perto desse nível. Ao mesmo tempo, meu olhar se voltou para o sangue, a direção para onde a pessoa estava indo. Lá estava deitada uma mulher ensanguentada. A mulher de roupas rasgadas parecia um pouco familiar. Fiz uma lembrança cuidadosa. Descobri que esse cara à minha frente era um estudante da mesma escola que o corpo original, a Escola de Fogo da Cidade 1, conhecido como a primeira piada linda da Escola de Fogo da Cidade 1. Em seguida, franzi a testa. Senti uma energia muito peculiar vindo de Qiao Yui, e uma oscilação de energia que parecia familiar. Essa garota não é uma dançarina talentosa. Em teoria, uma pessoa comum já teria morrido com ferimentos tão graves. Mas ele ainda estava respirando. Meu instinto me dizia que algo parecia ter acontecido com Qiao Yui. No segundo seguinte, ativei a super-percepção para analisar. Logo, a interface de informações sobre Qiao Yui apareceu. Nome: Qiao Yui, a alma do corpo original está morta.
Atualmente, a alma da Imperatriz Qiao Yui do continente celestial reencarnou. Estado atual, órgãos internos danificados. Os ossos estão quebrados. À beira da morte. Indica que tanto a Qiao Yui deste mundo, quanto a Imperatriz Qiao Yui do continente Tianning, pertencem à mesma pessoa, em diferentes dimensões do tempo. Depois de ver o conteúdo apresentado na interface, eu expressei surpresa, pois assim como eu, todos pertencem à mesma categoria de viajantes do tempo e renascidos. Neste momento, estou muito curioso. O que uma imperatriz reencarnada se tornaria ao se transformar em um zumbi de segunda geração? E que habilidades ela despertaria? E quão poderosas se tornariam essas habilidades? E a transformou minha figura em uma sombra, desaparecendo no lugar. Ao mesmo tempo, o ser do abismo se aproximou de Qiao Yui, mostrando suas garras afiadas e vermelhas, em direção à cabeça ensanguentada de Qiao Yui, e agarrou-a. Ao ver isso, a Imperatriz Qiao Yui fechou os olhos em desespero. A situação do corpo agora, e a situação atual, não oferece nenhuma chance de escape. No entanto, foi exatamente neste momento de crise. Uma figura correu em direção a nós. Uma palma atingiu a mão de quem estava sob pressão sanguínea, fazendo-o recuar. Que pessoa ousa atrapalhar meus planos? A pessoa sob pressão sanguínea estabilizou o corpo e mostrou uma expressão de raiva. A Imperatriz Qiao Yui, que Hepburn achava que estava morta. As pálpebras pesadas se abriram novamente. No fundo, não havia muita alegria ou alívio, por causa de seu estado físico atual. Um pouco mais tarde, não seria necessário que o abismo o matasse. Ele morreria por conta própria. Neste momento, abria a boca, revelando um par de presas de zumbi extremamente afiadas, emitindo um grito aterrorizante de raiva ancestral, fazendo a pessoa sob pressão sanguínea sentir uma inexplicável tremedeira, brincando de ser sobrenatural. A pessoa sob pressão sanguínea gritou furiosamente: ataque de pressão sanguínea! Morra para mim! Apenas vi ondas de pressão sanguínea sendo lançadas no vazio à frente, vindo em minha direção. Bang bang bang, vi que acertei completamente. A pressão sanguínea ri loucamente, pensando que a vitória estava garantida. E à medida que a fumaça se dissipava, eu estava ileso, parado no mesmo lugar. Um sorriso satisfeito apareceu em meu rosto. Imortal e indestrutível. A Constituição não traz apenas a imortalidade, mas também um corpo extremamente duro, impossível de ser quebrado. Em seguida, uma luz vermelha brilhou em meus olhos, cheia de raiva. A seguir, você está morto. O quê? Como isso é possível? Você não sofreu nada. A pressão sanguínea, em pânico, planejava continuar o ataque. Mas no segundo seguinte, num piscar de olhos, eu apareci na frente dele. Em seguida, levantei minha mão direita e atravessei o peito da pressão sanguínea. Levantei-o. Depois, mostrei minhas presas de zumbi e mordi com força. E comecei a sugar o sangue freneticamente. O sabor é na verdade mais fresco do que o dos humanos. O sangue é ainda mais delicioso. E dentro desse sangue fresco, há uma energia intensa. Neste momento, a pressão sanguínea causa gritos de dor. Corroído por veneno de cadáver, estou sem forças para resistir. Você é humano. Como você pode sugar meu sangue? Que tipo de monstro você realmente é? Me solte rápido. A pressão sanguínea me faz ter um rosto cheio de terror. À medida que meus olhos se cansam, meu corpo acaba murchando. Após sugar o sangue fresco, a umidade se espalha pelo meu corpo. Um poder aterrorizante se espalha ao redor. Minha força aumenta. Meu nível também avança para o estágio intermediário amarelo. Em seguida, olho atentamente para a Imperatriz Qiao Yui, que está prestes a morrer diante de mim. Caminhei em direção à frente. A voz começou a falar lentamente. Você está sofrendo muito. Mas eu posso te salvar. Salve-me. Olhando para a figura borrada à minha frente, a Imperatriz Qiao ri. Usou suas últimas forças para dizer esta frase. Em seguida, não conseguiu mais se manter acordada e desmaiou. Quanto a saber se poderia ser salva, tudo estava nas mãos do destino. No pior dos casos, seria apenas morrer uma vez mais. Então levantei a mão e fiz um movimento no ar. Uma poderosa umidade envolveu Qiao Yui por inteiro. Levantou-a e a fez flutuar na palma da minha mão direita. Em seguida, mostrei meus dentes afiados de zumbi. E então mordi com força seu pescoço. Uma gota de sangue puro também se infiltrou de meus dentes de zumbi. Entrou rapidamente no corpo de Qiao Yui. E a transformação do corpo levaria algum tempo. Então, levei Qiao Yui e saímos rapidamente do local. Pouco depois de sairmos, um grupo de dançarinos chegou rapidamente ao local. Eles eram a equipe de combate de ferro da Cidade do Fogo. Eram ao todo 7 pessoas. Nesse momento, de repente, um membro de cabelo curto gritou: Capitão! Olha, tem algo. Este é o corpo do demônio do abismo. Os outros ouviram e correram imediatamente para cá.
O Capitão de Ferro ficou chocado com a crueldade do método. Mas para o demônio do abismo, quanto mais cruel, melhor. Parece que antes de chegarmos, outros dançarinos poderosos já agiram. Para resolver essa situação, vou perguntar no site dos dançarinos da Cidade do Fogo quem fez isso. Depois, eles começaram a avançar. Logo, houve uma resposta no site. Antes da chegada da equipe de ferro, não houve outras equipes que vieram. Ou seja, matar o demônio do abismo no Parque Lancui não foi feito pela equipe de dançarinos da Cidade do Fogo. Do outro lado, na sala da favela, ao voltar para casa, coloquei Kiao Yui no chão. Após o tempo que consumimos no caminho, os ferimentos de Kiao Yui já estavam se recuperando gradualmente. Neste momento, eu sentia calmamente as mudanças nele. Esta é a primeira vez que transformo alguém em um zumbi de segunda geração. Isso não é um escravo perdido. Os zumbis de segunda geração não são apenas poderosos. Eles também mantêm a alma de quando estavam vivos. E podem despertar uma habilidade inata, que é o talento deste mundo. À medida que o tempo passa lentamente, a Imperatriz olhou e suas pálpebras se moveram, revelando um par de olhos verdes. E também um par de dentes afiados de zumbi. Eu não morri. Eu consegui sobreviver a ferimentos tão graves. E me curei tão rapidamente. A magia de cura deste mundo é realmente impressionante. A Imperatriz George ficou surpresa. Ela se levantou diretamente do chão. Sentindo a condição do corpo atual, ficou um pouco atordoada. Agora, este corpo não apenas se recuperou dos ferimentos, como também teve um grande aumento de poder. Um som de fome veio do meu estômago. No próximo segundo, um impulso e desejo de querer sugar sangue surgiu. O que está acontecendo? Por que eu quero beber sangue? A Imperatriz Kiao Yui estava um pouco feroz quando eu me aproximei. Eu segurava uma tigela na mão. A tigela continha um líquido vermelho, que exalava um cheiro de sangue. Era sangue. Venha, beba isso. Você se sentirá um pouco melhor. O cheiro do sangue entrou pelo nariz da Imperatriz Kiao Yui. Ela não pôde evitar de engolir em seco. Ela pegou e bebeu diretamente, fazendo gorgolejos. Para ela, o sangue não tinha gosto de sangue. Mas sim, parecia muito saboroso. Depois de beber, a fome e o desejo de sangue diminuíram. Os dentes de zumbi também começaram a encolher lentamente. As pupilas verdes dos olhos também desapareceram. O estado dela estava quase igual ao de uma pessoa normal. Desde que não entrasse na forma de zumbi, ninguém perceberia que ela já não era humana. Nesse momento, a Imperatriz Kiao Yui me olhou com um olhar confuso. O que você fez comigo? O que está acontecendo comigo agora? Por que eu estou cheio de desejo por sangue? Eu disse calmamente. Agora você já não é humano. A Imperatriz Kiao Yui, ao ouvir isso, ficou levemente perturbada. Não é humano. O que você quer dizer? Eu me tornei um demônio do abismo? Afinal, aqueles que têm desejo por sangue não são monstros, são demônios malignos. E os demônios do abismo deste mundo são muito adequados. Um mero demônio do abismo não é qualificado. Agora você é um zumbi. E eu sou o mestre perdido. Eu disse com desdém. Um par de dentes de zumbi se expôs de sua boca. Entrou no estado de mestre perdido. Em seguida, uma onda aterrorizante de mestre perdido se abateu sobre a Imperatriz Kiao Yui, fazendo-a tremer, sem conseguir levantar nenhuma ideia de resistência. Saudações ao mestre perdido. A Imperatriz Kiao Yui sentiu sua alma tremendo. Por instinto, completamente fora de controle, ajoelhou-se diante de mim. A alma no fundo do coração da bagagem também está cheia de terror. Ele é a majestosa Imperatriz do Reino Celestial, furiosa, soberana do continente celestial, que de fato se ajoelha diante de um jovem. A bagagem também tem zumbis. O dono, que criatura é essa afinal? Este mundo parece ser mais perigoso do que os demônios inesperados do continente celestial. É ainda mais perigoso. Ao ver isso, eu aceitei calmamente. O zumbi infectado por mim me viu. Naturalmente, é como um súdito vendo seu imperador. Eu também não revelei a identidade dela como a reencarnação da Imperatriz. Saber por si mesmo é o suficiente. Não há necessidade de dizer isso. Em seguida, a Imperatriz Kiao Yui fez uma pergunta sobre os ancestrais perdidos. O que é um zumbi? Ao ouvir isso, eu me sentei na cama. Eu disse calmamente que os zumbis saltam das 3 esferas e 6 ilhas. Não entram no ciclo dos 5 elementos. Imortais e indestrutíveis. Não são tolerados pelos céus e pela terra. E você é o primeiro humano a receber meu sangue. O primeiro humano a receber meu sangue vital. Agora você é um zumbi de segunda geração. Portanto, você também é meu descendente sanguíneo. Mas você realmente não possui a imortalidade. Desde que haja energia suficiente para te destruir, um golpe pode te matar completamente. Morre por não conseguir se curar a tempo. Mas basta sugar sangue para se recuperar rapidamente. Somente ao se tornar um zumbi de primeira geração, que é o meu nível.
ainda é considerado verdadeiramente imortal. No entanto, os seres que eu morder não podem superar a mim. E os zumbis vivem de sangue. Você naturalmente produzirá sangue. Nossa linhagem torna os zumbis do clã Pangu muito especiais. Não temem o sol nem as chamas. Quase não têm fraquezas. E podem alternar entre a forma humana e a forma de zumbi. Podem se transformar livremente entre as duas. Normalmente, os outros não conseguem perceber que você é um zumbi. Só será notado quando estiver em estado de combate de zumbi. As pessoas deste mundo ainda não sabem da existência dos zumbis. Se você expuser sua forma de zumbi no futuro, pode totalmente despertar e se esconder. Usar o talento de possessão como desculpa para escapar. Você deve sentir com atenção. Você deve ter despertado algum tipo de habilidade especial. Ao ouvir isso, a Imperatriz Qiao Yui se acalmou e começou a sentir com atenção. No segundo seguinte, sua figura desapareceu do lugar e apareceu atrás de mim. Olhei para ele, que era robusto. Ele disse, um pouco surpreso: parece que a habilidade especial que você despertou é a teletransporte. O corpo do zumbi é extremamente forte, desde que você absorva bem a energia negativa, a energia maligna e a energia da morte, a umidade, a energia ruim, a energia do ressentimento e toda energia negativa. Combinando com o teletransporte, sua força de combate será imensamente aumentada. Nesse momento, a Imperatriz Qiao Yui rapidamente percebeu o ponto crucial que acabará de ser mencionado, perguntando às pessoas deste mundo: não sabem da nossa existência como zumbis. Será que nós, zumbis, não pertencemos a este mundo? Assim como os demônios do abismo, que vêm de fora deste mundo. Eu levantei 2 dedos e disse que estava certo. Você também pode entender assim. A partir de hoje, dentro de Lanxin, além da invasão dos demônios do abismo, ainda há a minha tribo de zumbis. No entanto, atualmente, o número de zumbis da minha raça é apenas você e eu. A quantidade é muito escassa. Precisamos desenvolver lentamente. A Imperatriz Qiao Yui ficou um pouco confusa ao ouvir isso. Porque em sua vida passada ele era um humano do continente Tianin. A Imperatriz pertence ao lado humano. Agora, no entanto, ela deve usar os humanos como pedra de sangue. A mudança de identidade é muito repentina. Em seu coração, há um certo grau de resistência. Mudando de assunto, ele começou a falar lentamente. Será que os zumbis realmente não podem coexistir pacificamente? Então eu estendi a mão e dei um tapinha no ombro da Imperatriz Qiao Yui. E disse lentamente: os humanos não podem acomodar a existência de uma raça que não seja da minha raça. Seu coração deve ser justo. Esse princípio eu já sabia quando ainda era humano. Você precisa lembrar que agora não é mais humano. Você é um zumbi da raça Pangu. É o descendente da minha ancestral, a Imperatriz. E o que precisamos fazer agora é melhorar nosso nível o mais rápido possível. Depois de ouvir, a Imperatriz Qiao Yui fechou os olhos e pensou seriamente. Agora, é realmente mais importante melhorar nossa força. Precisamos recuperar rapidamente a força da nossa vida passada, para podermos nos estabelecer neste mundo de dançarinos talentosos. Em seguida, a Imperatriz Qiao Yui, já calma, perguntou: o que devemos fazer a seguir? Eu peguei meu celular e fiz uma pesquisa. Mostrei para a Imperatriz Qiao Yui e disse: vamos aqui. Este é o deserto de ossos ensanguentados, onde a ponte da terra se encontra. Este lugar é o primeiro campo de batalha entre os humanos e os demônios do abismo. Muitos humanos foram enterrados lá, junto com os corpos dos dançarinos e dos demônios do abismo. A atmosfera está extremamente carregada de umidade e energia negativa. Para nós, zumbis, é um lugar de cultivo e proteção. Yanbei e eu rapidamente deixamos este lugar. Do outro lado, a equipe de ferro já terminou a investigação. Após eliminar as suspeitas sobre as outras pessoas de Woshin Yi, o olhar final recaiu sobre mim e sobre a beleza da escola, Qiao Yui, e a família da beleza da escola, Qiao Yui. Ao saber que sua filha estava desaparecida, também se juntou às pessoas da equipe de ferro para ajudar. Afinal, a família da beleza da escola, Qiao Yui, não era uma família comum. Além disso, Qiao Yui era a única filha da família. Ao mesmo tempo, outra equipe chegou à casa da favela onde eu estava, dentro da caverna. Após bater na porta algumas vezes sem resposta, decidiram forçar a entrada. Um membro da equipe cheirou o ar, e Shen Seng disse ao vice-líder: tem um cheiro de sangue fresco aqui. Em seguida, ele seguiu o cheiro até encontrar uma tigela na mesa. Ao observar de perto, pudesse notar que havia manchas de sangue ainda não secas na tigela. Todos estavam confusos. Por que, afinal, alguém iria encher uma tigela tão grande com sangue fresco? Nesse momento, o vice-capitão se aproximou. Ele disse de forma indiferente: afinal, algumas pessoas preferem consumir produtos feitos com sangue coagulado de animais.
O sangue de pato vermelho escuro no mercado, entre outros, é bastante comum. Não fique desconfiado. Ao ouvir isso, todos acharam muito razoável. Em seguida, o vice-capitão continuou dizendo que a pessoa não estava aqui. Não havia ninguém no lugar onde ele costumava trabalhar meio período. É muito provável que algo tenha acontecido. Já que estamos aqui, não podemos voltar de mãos vazias. Vamos levar essa tigela de volta para fazer uma análise no departamento. Em seguida, ele voltou para o departamento de dançarinos. O vice-capitão explicou a situação ao diretor Oeun e tirou uma tigela. Oeun franziu a testa ao ouvir isso, já que não conseguia encontrar a pessoa. Então, vamos enviar essa tigela para análise urgente, para que seja processada. Minha intuição me diz que o sangue aqui não é comum. O capitão Fu levantou a sobrancelha e rapidamente enviou. Em uma situação de urgência, o relatório de análise do sangue foi gerado rapidamente. O vice-capitão entrou correndo no escritório, pegou o relatório de teste que estava em mãos, colocou na frente de Oeun e disse ao diretor: sua intuição realmente estava certa. Este sangue realmente não é simples. Em um instante, Oeun pegou o relatório e olhou. As pupilas se fixaram em algo. Isso é, na verdade, o sangue que causa pressão arterial. Como isso poderia estar na casa de um estudante? Diretor, nós também extraímos líquido salivar da tigela. Descobrimos que esta caixa combina com Qiao Yui. Este prato de sangue provavelmente foi bebido por Qiao Yui. Nesse momento, uma pessoa vestindo um jaleco branco entrou correndo. Entregou um relatório ao Oeun. O que foi dito surpreendeu tanto Oeun quanto a equipe. Zanfei e Qiao Yui estão juntos. Qiao Yui deve ter bebido o sangue que causa pressão. Não é possível que os dois tenham sido infectados pela pressão do abismo, certo? Ao ouvir isso, as pupilas de Oeun se contraíram. A mente estava funcionando a 1000 por hora. Ele também não conseguia entender. Finalmente disse sobre essa questão. Antes de esclarecer, não tire conclusões precipitadas. Com certeza há coisas aqui que não sabemos. Neste momento, Fu disse a Fu He: devemos contar aos pais de Qiao Yui? Agora podemos confirmar que Qiao Yui não está morto. Ele ainda está vivo, só não sabemos para onde foi. Oeun acenou com a cabeça e disse: pode falar. Eles têm o direito de saber. Em seguida, Oeun deu as instruções. Agora, não podemos descartar a possibilidade de que os dois estejam infectados. A busca por eles fica a cargo de vocês, a equipe de ferro. Assim que encontrá-los, se ainda tiverem sanidade, contenham-nos e tragam de volta. Se perderem completamente a razão, matemos imediatamente. Foi o ferro que acenou com a cabeça. Planície de sangue e ossos. Este lugar está cheio de corpos. Paredes em ruínas. O chão está coberto de sangue seco. Energia de morte e ressentimento. Umidade e outras energias negativas permeiam esta área, acumuladas ao longo dos anos. Essas energias se entrelaçam. Já formaram substâncias altamente tóxicas. Essas substâncias tóxicas, até mesmo o corpo dos dançarinos é difícil de dissolver. E agora, este lugar perigoso, já foi selado acima do céu humano, por poderosos que se uniram em um espaço. No entanto, é exatamente esse lugar, dentro de um espaço tranquilo. Realmente apareceu um vórtice negro. Duas figuras saíram de dentro. Os visitantes eram eu e a Imperatriz Qiao Yui. Assim que a Imperatriz Qiao Yui saiu, ela respirou fundo. Em seguida, seus olhos brilharam. E disse: que forte aura de morte. E embora essas energias tenham veneno mortal, para ele, eram na verdade um raro elixir. Este é o sagrado local de cultivo do meu clã zumbi. Depois, nós dois encontramos um lugar e nos sentamos de pernas cruzadas. E começamos a absorver a energia negativa ao nosso redor. Em nossos corpos. O sangue seco ao nosso redor também foi atraído por essa força. E se condensou junto neste exato momento. Imperatriz Qiao Yui estava praticando a técnica de nível de imperador marcial de sua vida passada. Após a descoberta astuta combinada com essas energias negativas, a velocidade de progresso do cultivo realmente se tornou tão rápida. Ele ficou secretamente alarmado. Não é de se admirar que tantas pessoas na vida passada escolhessem o cultivo de caminhos tortuosos. A Imperatriz Qiao Yui experimentou os benefícios do aumento de poder. Imediatamente se mergulhou nisso. Do outro lado, eu estava ainda mais brutal, consumindo diretamente as energias negativas e o sangue para refinar. O cultivo estava subindo rapidamente. Nível avançado da realeza, pico da realeza, plenitude da realeza, grande plenitude da realeza, verdadeiro ancião da realeza. Com uma onda de energia aterrorizante surgindo do meu corpo, o cultivo teve mais uma quebra. Realmente entrando no início do nível Xuanji, ainda não acabou. Continue a me proporcionar quebras. Eu gradualmente entrei em um estado de loucura. À medida que o tempo passava, não sei quantos dias se passaram, o cultivo também estava aumentando rapidamente.
Após alcançar esse nível no início do período de Zunji, eu de repente percebi. A energia negativa dentro da planície de sangue e ossos tornou-se extremamente tênue. Já não conseguia sustentar nenhum de nós. Continuar a avançar. Uma leve movimentação de pensamento fez minha informação aparecer. Nome: Jian Fei. Nível de talento: Sistema ancestral do mestre do talento Pangu. Imortal e indestrutível. Nível atual: habilidades de talento que já despertaram no início do período de Zunji. Umidade de escravo perdida. Abertura do céu. Superpercepção. Milênios de adoração ancestral. Ciclo de reencarnação do mundo. Descendente de sangue. Segunda geração. Imperatriz zumbi de olhos verdes. Kiao Yui. De um mortal comum no início. Até o dançarino do início do período de Zunji agora. Levou apenas alguns dias. Se isso se espalhar, com certeza deixará todos chocados. Mas esse nível de cultivo não é nada entre os dançarinos humanos. Porque os dançarinos humanos possuem uma existência acima do Céu Supremo. Acima do Supremo e do Céu Supremo ainda existe o Supremo Rei, Huangji, Terra da Reunião. Os 4 grandes reinos do Tianji. Cada um deles é mais difícil de superar que o anterior. Mas há uma boa notícia. Eu busco alcançar o estágio mais verdadeiro em cada reino. Minha própria força se tornará ainda mais poderosa. Dentro do Zenji, definitivamente sou uma existência invencível. Mesmo ao encontrar o Wangji, não necessariamente serei derrotado em termos de poder de combate. Em seguida, meu olhar se voltou para a Imperatriz Kiao Yui ao meu lado. A habilidade de super-percepção ativou, e informações apareceram diante de mim. A Imperatriz Kiao Yui, descendente de linhagem sanguínea. A habilidade de zumbi de teletransporte instantâneo. Atualmente, estou no nível inicial do Xuanji. A técnica de cultivo Tianlin Dijin. Atualmente, a habilidade que domino é Tianlin Biou. Tianlin Deji. Após ver Tianlin de Guan, não pude evitar sentir um aperto no coração. Se não fosse por ter me tornado um corpo de zumbi. Em teoria, a reencarnada Imperatriz também não poderia cultivar tão rapidamente. E a energia negativa deste lugar se tornou extremamente rarefeita. Isso já não é de grande ajuda para nosso cultivo. É hora de deixar este lugar. Em seguida, após deixar a planície antiga, retornamos à região da Cidade do Fogo. Eu disse à Imperatriz Kiao Yui ao meu lado. Eu te dou o direito de se mover livremente. Vai e morda mais algumas pessoas, para que o número da nossa tribo de zumbis aumente. Mas escolha primeiro algumas pessoas de boa qualidade. Embora nossa tribo de zumbis tenha poucos membros agora, mas também não precisamos de produtos de baixa qualidade. Ao ouvir isso, a Imperatriz Kiao Yui imediatamente se despertou. Ele ainda achava que ele mesmo teria que ficar sempre com este ancestral à sua frente. Se fosse assim, ele ficaria muito incomodado. A arrogância da Imperatriz em seu coração não poderia deixá-lo sempre dependente dos outros. Bom ancestral, fique tranquilo. Eu farei escolhas criteriosas. Há mais uma coisa que você precisa lembrar. A pessoa mordida pelo zumbi de segunda geração vai se tornar um zumbi de terceira geração. E assim por diante. Quanto mais álgebras. Isso significa que os zumbis ficam mais fracos. Nem mesmo as habilidades inatas podem ser despertadas. No fim, eles temerão a luz do sol e o fogo. Até mesmo o canto dos galos e dos humanos. Portanto, se você deseja habilidades de alta qualidade, faça o possível para ir à visita guiada você mesmo. Por fim, se possível, tente não revelar sua identidade de zumbi. Certo, entendi. A Imperatriz Tianyu não ficou muito surpresa ao ouvir isso. Ative imediatamente o teletransporte. Eles desapareceram do local num instante. Assim surgiu o desenvolvimento da raça zumbi. E como o grande mestre, independentemente de ter sido um descendente de sangue que alguém mordeu pessoalmente, enquanto os superpoderes forem despertados, você pode entendê-lo incondicionalmente. Por exemplo, o superpoder de teletransporte da Imperatriz Kiao Yui. Eu já entendi. Então, eu também desapareci do local num instante. Neste momento, dentro de uma sala secreta na mansão do Lorde da Cidade do Fogo, um homem de meia idade com rosto quadrado, atualmente em meditação. E ele era ninguém menos que o Senhor da Cidade do Fogo. Ele também é uma figura poderosa que guarda o pico celestial da Cidade do Fogo. Incêndio no armazém próximo segundo. O Oca abriu os olhos de repente. Um lampejo de energia espiritual. Anomalias surgiram no deserto de ossos de sangue. Será que o demônio do abismo está tramando alguma conspiração novamente? Imediatamente depois, uma força poderosa abriu o vazio. Sua figura desapareceu lá dentro. Apareceu novamente. Chegamos ao deserto de ossos de sangue. É estranho que todo o sangue aqui tenha desaparecido. Há também a umidade altamente tóxica que permeia o ar. Também se tornou muito escasso. Os olhos de Wukong brilharam com dúvida e confusão. Quanto mais penso nisso, mais me parece que algo está errado. A guerra no deserto de sangue e osso durou 30 anos.
Após o fim, eles eram do reino dos dragões. Diversas pessoas acima do nível celestial uniram forças para selá-lo. Insiram espaço. Isso pode ser visto como uma forma de encerrar esse período insuportável e trágico. Memórias dolorosas. E o demônio do abismo não deveria conseguir entrar. Entrar e sair deste espaço é a coisa certa a fazer neste momento. O vazio circundante também foi aberto. Uma figura após a outra saiu voando dali. Incluindo a fornalha, são 7 pessoas no total. Aura emanando de seu corpo. Todos eram tão aterrorizantes quanto a Câmara de Fogo. Eles eram todos figuras poderosas acima do reino celestial. Além disso, são as 7 pessoas mais fortes do reino dos dragões. Nesse momento, a cabine de bombeiros explicou a situação. Ficou bloqueado durante 70 anos. A umidade altamente tóxica tornou-se agora muito tênue. Chegou a hora de deixar o deserto de ossos de sangue ver a luz do dia novamente. O período de selagem de 70 anos está quase a terminar. E agora todos estão reunidos aqui. Vamos quebrar o sigilo antecipadamente. Ao ouvirem isso, os outros assentiram em concordância. Todos uniram forças. Demonstrar seu poder de talento. No segundo seguinte, em algum deserto ermo de Fire City, de repente, uma vasta área surgiu. É o deserto de sangue e osso. Após tudo isso, as pessoas, com o coração pesado, foram embora. Simplesmente porque eles não podem. Longos períodos longe da cidade que guardam. Caso contrário, se os demônios do abismo descobrirem, eles certamente aproveitarão essa oportunidade para lançar uma invasão em larga escala. Mesmo incidente. Notícias sobre a abertura do selo da terra devastada de osso de sangue. Já começou a aparecer em alguns cargos de alto nível, passados um a um até o fundo. Nesse momento, o Yun, o diretor do departamento de dançarinos de Woshin, estava presente. Recebemos a notícia imediatamente. Ao ver isso, o Yun respirou fundo. Terra devastada de sangue e osso. Foi o primeiro campo de batalha da invasão do demônio do abismo. Embora o confinamento tenha sido suspenso, isso também foi uma questão de sorte. Afinal, os demônios do abismo e os dançarinos da morte. Restos. Com certeza haverá muitos tesouros. Nesse exato momento, o capitão de sangue de ferro entrou. Chefe, Qiao Yu está de volta. Ele está se reunindo com sua família em casa neste momento. A pessoa abaixo disse que não tinha ferimentos. Nenhuma energia demoníaca do demônio do abismo foi detectada. Um ser humano normal. O Yun assentiu com a cabeça ao ouvir isso. Contanto que seja confirmado que Qiao Yu não possui nenhuma energia demoníaca. Não infectado pelo demônio do abismo. Então, essa questão é um problema menor. O Yun então fez mais perguntas. Você perguntou a ele o que exatamente aconteceu? Ele disse que foi no Parque Lantau naquele momento. Sofreu um ataque torturante vindo do abismo. Justo quando ele estava prestes a ser pego. Despertou o talento de teletransporte instantâneo. Saiu do local. Ele despertou seu talento. Ou teletransporte. Fogo e confusão. Então, uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Essa habilidade parece extraordinária. Mas isso faz sentido. Quando uma dançarina talentosa desperta, existe uma grande probabilidade de que eles entrem em um estado de fraqueza. Jian Fei o levou embora bem a tempo. Ele bebeu o sangue atormentador do abismo para recuperar suas forças. E o sangue atormentador do abismo, para as pessoas comuns, é jogo de azar. Mas para dançarinos talentosos, é ótimo para repor o Qi e o sangue. O capitão de sangue de ferro então assentiu com a cabeça. O que ele disse não é muito diferente do que você disse. Foi Jian Fei quem destruiu o demônio do abismo no Parque Quilan. Jian Fei era de fato um despertador de talentos. Quanto ao que seja, ainda não sabemos. Além disso, ele não sabia do paradeiro de Jian Fei. No entanto, uma coisa é certa. A consorte Jian não foi infectada. Certo, irei vê-lo pessoalmente e entrarei em contato. Ele receberá benefícios com base em seus talentos e habilidades. A operação começou imediatamente após o incêndio ser controlado. Por outro lado, cheguei à área selvagem nos arredores de Fire City. Esta área é uma terra de ninguém. Este lugar também é um refúgio do abismo. Embora os dançarinos humanos já possuam essa capacidade, recupere este corpo. Mas não foi feito dessa forma. Em vez disso, deixe este lugar. Tornou-se um campo de treinamento para dançarinos humanos talentosos. Esses abismos são atormentadores. Naturalmente, também se tornou um produto da experiência. Isso ficava nas ruínas, não muito longe dali. 2 pessoas irritantes estavam caminhando e conversando. Imediatamente após seus números, eles entraram em um hotel decadente. Grande irmão, aquele senhor. O que havia aqui antes? Como eu poderia saber? Não pergunte sobre coisas que estão acima. Você não quer viver, mas eu quero. E tenha cuidado. Dançarinos humanos modernos. Não está tão fraco como antes. O número também aumentou. Após confirmarmos o destino, podemos desenhar suas coordenadas.
Aguarde apenas a chegada daquela pessoa importante. Não cause problemas desnecessários. Nesse momento, eu estava no topo do prédio que agora estava partido ao meio, com a minha audição atual. No entanto, eu conseguia ouvir as coisas irritantes que aquelas pessoas estavam dizendo. Tenho um pouco de curiosidade sobre essa pessoa. O que será que é aquilo? No segundo seguinte, ele usou o teletransporte. Apareci diante dessa equipezinha irritante. A informação incrivelmente ousada que aparece diante dos meus olhos é angustiante. Assistente de moagem do abismo. Buscando apoio da comunidade. 3 residências imperiais de concubinas, 2 residências imperiais no pico. Período Genseki inicial. Caramba! Esses caras são todos de nível bastante alto. Se um dançarino humano se deparasse com isso, certamente seria uma batalha difícil. Mesmo uma batalha de vida ou morte. Você é humano. Ataque-me. Mate-o, disseram os demônios da garra, com a expressão alterada. Todos eles sacaram suas armas. Ao ver isso, um brilho vermelho estrela reluziu em meus olhos. Entrou diretamente em um estado de total descontrole. Vou usar vocês para testar minhas habilidades. A umidade abre o céu. No momento seguinte, o hotel inteiro estava. Uma névoa negra e úmida aterradora a envolveu. Por onde passa vasta extensão de umidade, o mundo muda de cor. Imediatamente depois, gritos de agonia ecoaram à frente. Esta equipe superou um esquadrão de dezenas de demônios garra flutuante. Num instante, ele passou a ser desprezado e transformado em sangue. Ao ver essa cena, o mistério do líder. O demônio garra flutuante inicial demonstrou sinais de medo. Não me mate. Eu te conto um segredo em troca da minha vida. Em chinês clássico, eu levantei a mão e agarrei o ar. Uma poderosa força de sucção puxou as asas do machado para sua mão. Ele apertou firmemente o braço laqueado do instrumento. Então minha voz ficou gélida. Diga-me o local que você conhece. Nesse momento, o médico imperial, olhando para o seu rosto, que revelava suas presas. Eu me sinto como esse cara na minha frente. Ainda mais aterrador do que o seu abismo atormentador. Então, sua voz tremeu quando ele disse. Bem no centro do saguão do hotel. No entanto, preciso desenhar uma formação. E as coisas que estão lá só sairão depois que você as mover. Após obterem as informações que desejavam, eles queriam. Acenei com a mão casualmente. O dispositivo auxiliar foi arremessado no centro do saguão do hotel. Um brilho de luz reluziu em seus olhos, e ela rapidamente começou a desenhar. Não tente nada engraçado. Caso contrário, as consequências serão terríveis. Sim, é complementado com pintinhos bicando arroz para criar cabeças salpicadas. Ele começou a desenhar a disposição dos objetos no salão principal de memória. Então, um brilho de luz reluziu em seus olhos. Contanto que consigamos colocar essa pessoa acima. Teletransportado do mundo do abismo. Esse será o dia em que essa pessoa morrerá. O desenho da matriz de teletransporte foi feito rapidamente. Assim que a matriz de teletransporte se iluminou, produziu um som muito semelhante ao do significado auxiliar, mas a aura que exala é muitas vezes mais potente que a asa auxiliar. O abismo é torturante. Nome. Após a descoberta inicial de algo em errado na adesão da hierarquia vou à disciplina, ativei minha percepção extrasensorial imediatamente. Só então percebi que tinha sido enganado. Um brilho de luz estelar reluziu em meus olhos enquanto eu observava fui matar a galinha. O significado auxiliar sequer está instalado. Ele sorriu e disse, nada mal. Deixe-me lhe contar a verdade. Essa formação não guia o aparecimento de tesouros. Em vez disso, é uma matriz de teletransporte. Enquanto ele falava, sua expressão se tornou sinistra, não importa quem você seja. Ousaram matar meu povo. Você já escolheu um caminho que leva à morte. Famoso por ser estúpido. Seu entendimento é muito limitado. Hoje é o dia da sua morte. Dei uma risadinha irônica por dentro. Se você realmente acha que confiar em um único princípio de disciplina precoce, ele poderia se matar. Isso seria incrivelmente ingênuo. Nesse instante, Volume franziu a testa e olhou em volta. O que está acontecendo com o beijo frio? E quanto ao resto? Por que só sobrou você? Os adultos são assim. O funcionário responsável relatou imediatamente o ocorrido. Ele disse isso. Que cérebros enormes! Lovell, que matou meu povo, me agarrou de longe. Difusão inicial de micropressão no corpo devido à complacência. O aroma emulsionado transformou-se numa grande mão, aproximando-me da minha supressão. Eu zombei e desferi um golpe com a palma da mão. A umidade se transformou em uma palma da mão e jorrou para fora. 2 palmas se tocando. Onda explosiva poderosa e força de choque do peixe. Fumaça subia em espirais para o céu ao redor. Então minha figura apareceu em um muro alto, olhando silenciosamente para o futuro. Quanto mais fumaça, menor a probabilidade de causar problemas. Como esperado. No segundo seguinte, Fou saiu correndo de dentro da equipe de pedra. Tudo o que se podia ver era uma das mãos de Fou apontando para algo no vazio.
A energia corrosiva então se transformou em uma foice. Desgraçado. Seria melhor se você simplesmente morresse. Minha batalha começou. Transforme as ferramentas de pedra em uma longa lança. Eles lutaram juntos com Volki. E o Bo destruiu todos os edifícios ao redor. Uma enorme coluna de fumaça engolfou a área. Nesse instante, Vol olhou para as mãos trêmulas. E a sensação tátil foi transmitida de volta da minha mão algumas vezes. Cometeu um erro. De que é feito o corpo desse cara? Surpreendentemente tão duro. Até mesmo o metal mais duro que já encontrei. Não é tão exagerado assim. E não importa como você lute. Ele não sofreu nenhum ferimento. Então Volin, violência fria. Garoto, estou te perguntando pela última vez. De onde você vem? Minha figura emergiu lentamente da fumaça da civilização. Ele perguntou em tom monótono. Você realmente quer saber? Então ouça-me com atenção. Eu pertenço ao clã Pangu. Você nasceu com uma boa capacidade de luta. Decidi que você também será um de nós. Reencarnação mundial. No segundo seguinte, toda a área estava coberta por uma densa umidade. Todos os alvos à frente de. Em cada uma delas surgiu um portal para o mundo. Socorro! Com um golpe de machado. Ele foi imediatamente puxado para dentro por uma força cortante e aterradora. Clã Pangu. Que grupo étnico é esse? Enquanto Fore ainda se perguntava, fui despertado abruptamente pela cena diante de mim. Apesar de ter senso de disciplina, ele também possui essa característica. O mesmo se aplica à fase inicial do cultivo. Incapaz de resistir ao fascínio dos portões do mundo. No segundo seguinte, minha figura também desapareceu do local. Entrando no mundo. O mundo é um espaço independente. Aqui, eu controlo o tempo e as leis. Uma vez que o inimigo entre, a fuga será difícil. A menos que a outra parte esteja muito acima do seu nível. Só então eles poderiam, possivelmente, romper as barreiras. No entanto, quer fosse um conselheiro ou volume, não temos essa capacidade agora. Portanto, o destino deles é um só. Isso é a morte. Que tipo de lugar é este? Volume entrou em pânico. O mundo diante dos meus olhos estava envolto em uma umidade aterradora. Não existe outra cor além do preto. Os próprios sentidos também perderam completamente sua função. No entanto, ele mobilizou o poder supremo dentro de seu corpo. Ajudem-se mutuamente. Porque essa umidade é extremamente perigosa. A intuição lhe dizia para diminuir o ritmo, mesmo que um pouco. Seu corpo estava realmente em perigo. Este é o meu tempo perdido. Com a atitude de alguém que nunca esteve aqui antes. Ele olhou friamente para fora e lá embaixo. Como as primeiras formas de vida a entrar no mundo. Tornar-se um sacrifício aqui. É uma honra para você. Nesse momento, Fore sentiu uma sensação de crise. Promover a ascensão do poder. Então, uma força aterradora emanou de seu corpo. A alma do machado do abismo se condensou na foice em sua mão. Quebre isso para mim. Então, uma lâmina de luz com mais de 10 anos de altura apareceu. Ela desceu em minha direção com ferocidade. Um olhar de surpresa brilhou em meus olhos naquele instante. Realmente, ninguém deve ser subestimado, seja qual for a raça do abismo. Então levantei a mão. O ataque foi enfraquecido pela umidade do ambiente. Então controle um animal de cabelo comprido. Atacando em direção a Fuer. Os olhos de Volume se arregalaram e ele cuspiu um bocado de sangue. Então, todo o seu corpo voou para fora. Arremessado ao chão, quase sem vida. Nesse exato momento, minha figura apareceu diante dele num instante. Ele foi erguido pelo pescoço com um aperto violento. A criatura mordeu seu pescoço. Eu não tinha intenção de trazer Volume. O plano para se tornar um zumbi de olhos verdes de segunda geração. Em vez disso, ele pretendia transformá-lo em seu escravo perdido. Um escravo nos primórdios de Zunji. Intensificação da umidade. Deveria ser possível alcançar o estágio intermediário do reino Zunji. Imediatamente depois, suguei o sangue do meu corpo freneticamente com avidez. Em pouco tempo, Vol se tornou um corpo esquelético e ressequido. Ele caiu no chão e morreu instantaneamente. Delicioso, realmente delicioso. Este é o meu atual. O sangue mais delicioso e de melhor qualidade que já provei. Após sugar sangue fresco, somado ao acúmulo anterior, o nível avançou do estágio inicial de Zunji para o estágio intermediário. Nada mal, disse um olhar de satisfação que brilhou em meus olhos. Com um fio de umidade espessa. Entrando no cadáver ressecado do vulcano. No segundo seguinte, ele abriu os olhos novamente. Um breve vislumbre de luz passou. Saudações ao grão-mestre. Assim que me levantei, Volt me cumprimentou respeitosamente com sua bagagem. Informações sobre ele surgiram rapidamente diante dos meus olhos. Nome do escravo perdido. Posição de Volume no meio do período. Subi uma pequena posição no ranking. Nada mal. Fiquei muito satisfeito depois de assistir. Ah, sim, tem outro cara também. Num instante, apareci em frente ao Achawan. Afinal, ele também era um cultivador do estágio inicial de Xuanji.
Após fortalecer a umidade, pode-se alcançar o estágio intermediário do reino profundo. Por mim agora. Ele é um capanga muito bom. Então levantei a mão e agarrei o ar. Agarrando-o pelo pescoço, abriu as presas e mordeu com força. Em seguida, jogaram no chão o cadáver ressecado e infestado pela peste. Infunda-o com um fio de umidade e transforme-o em um escravo cadavérico. Prestando homenagem ao meu mestre. O oficiante se levantou e se ajoelhou, olhando para os 2 escravos à minha frente. Mostrei uma expressão de satisfação. Finalmente, tenho 2 capangas próprios. Com um aceno de mão, nós 3 desaparecemos do mundo. Retornando às ruínas dilapidadas da região selvagem. Parte 5. Ele disse calmamente. Diga-me, o que você enterrou aqui? Xenoford disse respeitosamente. Corrupção até os dias de hoje. O que é isso? Perguntei, curioso. Corrupção até os dias de hoje. Adereços descartáveis da nossa tribo. Capaz de corromper seres vivos e transformá-los em algozes abissais. No entanto, cada vez que é usado, isso requer um longo período de acumulação de energia. E esse objeto corrompido permanece até hoje. Há muito tempo atrás. Eles foram secretamente selados aqui pelo meu povo. Chegou a hora. Salt Danfore chegou ao centro do hotel. Selos de mão. Força de tração. À medida que a energia negra se espalhava, o circuito de teletransporte foi invertido à força. Tornou-se outra formação. No segundo seguinte, uma luz negra surgiu. Uma caixa surgiu do nada. Então ele segurou a caixa com as 2 mãos. Eles vieram respeitosamente à minha presença. É assim que a corrupção persiste até os dias de hoje. A caixa se abriu e um cristal azul fantasmagórico emergiu. Só se viam fluxos de poder corruptor. Ele foi vazando lentamente de dentro do cristal. Meus olhos brilharam naquele momento. Ele demonstrou surpresa. Energia negativa de alta qualidade. Isso é realmente muito bom. É um desperdício usá-lo para corromper seres vivos. Não seria melhor usá-lo diretamente para melhorar o nível de cultivo? Eu perguntei imediatamente. Há quanto tempo isso está parado aqui? Meus olhos brilharam de entusiasmo enquanto eu relatava meus 70 anos de estudos de chinês clássico. Estenda a mão e pegue. Além dessa, existe alguma outra? Xenoford balançou a cabeça. Não havia nenhum. A corrupção até os dias de hoje é bastante singular. Levaria um século inteiro para que um aparecesse. Ou um adereço descartável. Além disso, em tofu seco, somente aqueles acima de Wangji podem acessá-lo. Ok, estou um pouco decepcionado. Mas isso não importa. Acenamos e nós 3 desaparecemos dali, reentrando no mundo. Então, removi o que havia sido corrompido até hoje. Começou a ser absorvido e refinado. Ao mesmo tempo, neste momento, há uma pequena equipe de dançarinos humanos. Chegamos também ao local do hotel. Os membros da equipe vasculharam a área ao redor. A conclusão final foi que o cheiro de pólvora era muito forte. A confusão que acabou de acontecer veio daqui. No entanto, parece ter desaparecido agora. Nesse instante, alguém gritou que uma descoberta havia sido feita. Venha conferir. Existe uma matriz preta aqui. Formação preta. Os 6 membros restantes da equipe. Wenya chegou rapidamente ao local. O capitão do esquadrão Tigre Feroz examinou cuidadosamente a formação à sua frente. Com uma expressão vazia, Ishin disse que aquela formação era muito estranha. Exalava um cheiro que me deixou muito desconfortável. Suspeito que não tenha sido pintado por um ser humano. Mais parecido com algo saído do demônio do abismo. E essa coisa preta é mais como mágica. Mas o que é essa formação? Só posso tirar uma foto. Após retornar à Cidade do Fogo, saberemos depois de enviar para o departamento de dançarinos. Em seguida, a foto foi tirada. Verifique novamente se não há demônios do abismo por perto. Então todos foram embora. Por outro lado, Imperatriz Qiao Yui já é diretor do departamento de dançarinos. A convite pessoal de Wu Yun, sua identidade de talento de teletransporte instantâneo despertada, ingressou no departamento de dançarinas. Os benefícios também são muito bons. Além de treinamentos ocasionais e batalhas contra demônios abissais, o restante do tempo fora de combate é livre. Neste momento, os dançarinos estão lá dentro. Wu Yu e a Imperatriz Qiao Yu estavam tendo uma conversa particular. Você realmente não sabe para onde vai voar. A Imperatriz Qiao Yu balançou a cabeça, demonstrando total desconhecimento. Wu Yu perguntou novamente. Você sabe que talento ele despertou? As gotas de chuva na ponte e a lua ainda balançavam a cabeça, incertas. No entanto, uma coisa é certa. Ele não foi corrompido pelo tormento do abismo. Ele também me disse que não participaria da peça dos dançarinos. Em vez disso, ele escolheu ser um lobo solitário e agir por conta própria. Ameaçador. Wu Yun disse com raiva. Isso é absolutamente inaceitável. Este não é o território dele. Quando o heroísmo individual. Situação da dançarina. Não permitiremos, de forma alguma, que uma dançarina talentosa fique sem supervisão.
Tubo. Aqueles que agiram de forma imprudente não foram detectados. Agora que foi descoberto, precisa ser resolvido. Nesse instante, a Imperatriz Qiao Yui olhou para o pescoço de Wu Yun. Ele engoliu em seco. Um brilho quase imperceptível passou pelos seus olhos. E desejo. Não é que eu não seja bom o suficiente. Ele quer morder Wu Yun agora mesmo. Absorver o sangue do outro. Mas ele conseguia pressentir. A mulher à sua frente era mais forte do que ele. A aura que irradia, pelo menos em pé de igualdade com seu grande mestre, Jian Fei. Portanto, especula-se que sejam usinas de energia aprimoradas. Como alguém que se encontrava no estágio inicial do Reino Profundo, ele não ousava agir precipitadamente. Eles só podiam concordar com a outra parte e esperar por uma oportunidade. O diretor tem razão. Mas não conseguimos encontrar nenhum vestígio dele e não temos como. Por enquanto, só podemos adiar essa questão. No entanto, é necessário monitoramento constante. Contanto que ele reapareça. Eu o convidarei pessoalmente. Tem o rosto de sobra. Um lampejo de arrogância cruzou as chamas em seu rosto. Afinal, seu avô era o senhor da Cidade do Fogo. A existência acima de Tianji. A Imperatriz Qiao Yui zombou ao ouvir isso. Mas sua expressão permaneceu calma. Porque ele sabia o quão poderoso era seu grão-mestre. E a seguir, naturalmente, a Imperatriz Qiao Yui precisava planejar com calma, procurando uma pessoa adequada para ser seu mestre e escravo. Gradualmente, a raça zumbi se espalhará por todo o jogo, até que eles controlem completamente toda a Cidade do Fogo. Naquela época, ele e seu grão-mestre. Isso criaria uma oportunidade para um ataque coordenado tanto de dentro quanto de fora. E agora mesmo, ele já transmitiu o que Wu Yun disse. Ele transmitiu isso ao seu mestre por meio da poesia. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, estou caminhando para o oeste. Absorveu e refinou freneticamente a energia que até então havia sido corrompida. Não sei quanto tempo se passou. Meu nível de cultivo atingiu diretamente o ápice do reino da disciplina, de acordo com as tradições deste mundo. Após atingir este estágio, então você poderá tentar alcançar o próximo reino principal, o reino do rei. No entanto, não tenho pressa em tomar uma decisão. Em vez disso, a intenção é alcançar um resultado perfeito. Os 3 estágios finais, grande perfeição e verdade suprema. Só assim, só então a força de alguém pode ser plenamente compreendida, ao ponto de domínio absoluto. Neste momento, olho para a luz fraca em minha mão, a última essência remanescente da corrupção. Ele pensou consigo mesmo, em segredo, então eu simplesmente darei para Qiao Yui. Isso deverá ajudá-lo a progredir desde o estágio inicial do Reino Profundo. Avanço para o estágio intermediário de Xuanji. Afinal, foi o primeiro cão de segunda geração de olhos verdes que eu mordi. Como grão-mestre, os benefícios devidos ainda devem ser concedidos. Somente quando as pessoas sob seu comando se tornarem mais fortes. Só então você poderá fazer mais por si mesmo. Quanto às ações e planos inesperados da Imperatriz Qiao Yui, estou muito satisfeito. Clã Zumbi. De fato, é necessário controlar a política deste mundo. Posteriormente, minha habilidade de teletransporte instantâneo foi ativada em menos de um ano. Desapareceu diretamente no abismo do mundo, dentro de um palácio da raça Garras do Mundo. Fu. O clã da Garra olhou para a figura no trono acima, respeitosamente, reportando-me ao rei. Nossos membros do clã enviados. Todo o contato foi perdido. Especula-se que todos morreram pelas mãos de dançarinos humanos. Purraote franziu ligeiramente a testa, com o coração repleto de ternura. Os dançarinos humanos são verdadeiramente detestáveis. Até hoje não sei qual deles foi corrompido. Foi encontrado? Então Freud disse com uma expressão sombria. Você deve ir secretamente até Langsing para descobrir o que está acontecendo.